dia, está começando agora o Jornal J3 e na edição de hoje você vai ver repórter João Vitor em uma entrevista com Eliane, que vai falar sobre o Porto de São Mateus, Fabrício em uma entrevista especial com Pedro Álvares Cabral e ainda José Eduardo, que vai falar da importância das grandes navegações no século XVI e XVII. O J3 está no ar. Durante os séculos XV e XVI, os europeus, principalmente portugueses e espanhóis, lançaram-se nos oceanos Pacífico, Índico e Atlântico, com dois objetivos principais: descobrir uma nova rota marítima para as Índias e encontrar novas terras. Este período ficou conhecido como a Era das Grandes Navegações e Descobrimentos Marítimos. Vamos falar agora com José Eduardo, que tem mais informações sobre o assunto. José, qual foi a importância das grandes navegações para Portugal e Espanha? Bom, tiveram várias importâncias, mas primeiro vamos começar falando sobre os objetivos. Tudo começou no século XV, onde os países europeus que quisessem comprar especiarias como pimenta, açafrão, gengibre, canela e outros temperos, tinham que recorrer aos comerciantes de Veneza ou Gênova, que possuíam o monopólio desses produtos. Com acesso aos mercados orientais, onde a Índia era o principal, os burgueses italianos cobravam preços exorbitantes pelas especiarias do Oriente. O canal de comunicação e transporte de mercadorias vinda do Oriente era o Mar Mediterrâneo, dominado pelos italianos. Encontrar um novo caminho para as Índias era uma tarefa difícil, porém muito desejada. Portugal e Espanha desejavam muito ter acesso direto às fontes orientais, para poderem também lucrar com esse interessante comércio. Um outro fator importante que estimulou as navegações nessa época era a necessidade dos europeus de conquistarem novas terras. Eles queriam isso para poder obter matérias-primas, metais preciosos e outros produtos não encontrados na Europa. Até mesmo a Igreja Católica estava interessada nesse empreendimento, pois significaria novos fiéis. Os reis também estavam interessados, tanto que financiaram grande parte dos empreendimentos marítimos, pois com o aumento do comércio poderiam também aumentar a arrecadação de impostos para os seus reinos, e mais dinheiro significaria mais poder para os reis absolutistas da época. Portugal foi o primeiro nas navegações do século XV e XVI devido a uma série de condições encontradas neste país ibérico. A grande experiência em navegações, principalmente da pesca de bacalhau, ajudou muito Portugal. As caravelas, principal meio de transporte marítimo e comercial do período, eram desenvolvidas com qualidade superior à de outras nações. Portugal contou com uma quantidade significativa de investimentos de capital vindos da burguesia e também da nobreza, que eram interessadas nos lucros que este negócio poderia gerar. Nesse país também houve a preocupação com os estudos náuticos, pois os portugueses chegaram a criar até mesmo um centro de estudos, a Escola de Sagres. Navegar nos séculos XV e XVI era uma tarefa muito arriscada, principalmente quando se tratava de oceanos desconhecidos. Era muito comum o medo gerado pela falta de conhecimento e pela imaginação da época. Muitos acreditavam que o mar pudesse ser habitado por monstros, enquanto outros tinham uma visão da Terra como algo plano e, portanto, navegar para o fim, a caravela poderia cair no grande abismo. Dentro desse contexto, planejar a viagem era de extrema importância. Os europeus contavam com alguns instrumentos de navegação, como por exemplo a bússola, o astrolábio e a balestilha. Esses dois últimos utilizavam a localização dos astros como ponto de referência. Também era necessário utilizar um meio de transporte rápido e resistente. As caravelas cumpriam tais objetivos, embora ocorressem naufrágios e acidentes. As caravelas eram capazes de transportar grandes quantidades de mercadoria e homens. Numa navegação participavam marinheiros, soldados, padres, ajudantes, médicos e até mesmo escrivão para anotar tudo o que acontecia durante as viagens. No ano de 1498, Portugal realizava uma das mais importantes navegações, a chegada das caravelas, comandadas por Vasco da Gama às Índias. Navegando ao redor do continente africano, Vasco da Gama chegou a Calicut e pôde desfrutar de todos os benefícios do comércio direto com o Oriente. Ao retornar para Portugal, as caravelas portuguesas carregadas de especiarias renderam lucros fabulosos aos lusitanos. Outro importante feito foi a chegada das caravelas de Cabral ao litoral brasileiro, em abril de 1500. Após fazer um reconhecimento da terra descoberta, Cabral continuou o percurso em direção às Índias. Em função desses acontecimentos, Portugal se tornou a principal potência econômica da época.
A Espanha também se destacou nas conquistas marítimas desse período, tornando-se, ao lado de Portugal, uma grande potência. Enquanto os portugueses navegaram para as Índias, contornando a África, os espanhóis optaram por outro caminho. O genovês Cristóvão Colombo, financiado pela Espanha, pretendia chegar às Índias navegando na direção oeste. Em 1492, as caravelas espanholas partiram rumo ao Oriente navegando pelo Oceano Atlântico. Colombo tinha o conhecimento de que o nosso planeta era redondo, porém desconhecia a existência do continente americano. Chegou em 12 de outubro de 1492 nas ilhas da América Central, sem saber que tinha atingido um novo continente. Foi somente anos mais tarde que o navegador Américo Vespuccio identificou aquelas terras como sendo um continente ainda não conhecido dos europeus. Em contato com os índios da América, maias, incas e astecas, os espanhóis começaram um processo de exploração desses povos, interessados na grande quantidade de ouro. Além de retirar as riquezas dos indígenas americanos, os espanhóis destruíram suas culturas. O repórter Fabrício está no porto e vai entrevistar um dos ícones das grandes navegações, Pedro Álvares Cabral. Vamos conferir. Bom dia, Fabrício. Boa tarde, Jonesmar. Estou aqui com meu brother, Pedrão, ao vivo, e tenho umas perguntas para fazer a ele. Meu caro, que motivos o levou a vir tão longe para nossas terras? Como você sabe, eu vim de Portugal e com o objetivo de ir para as Índias, mas acidentalmente eu vim parar nesse lugar. Você me disse que buscava ir para as Índias, mas o que você buscava lá? O que você tinha intenção de conseguir lá? Como você sabe, eu fui traçar novas rotas e buscar especiarias, porque o percurso de Portugal às Índias por terra era muito grande. Então eu decidi ir pelo mar para trazer essas especiarias para Portugal. Caro Pedro, se os espanhóis chegaram primeiro no nosso continente, nessas novas terras, o que te levaria a pensar de que eles não brigariam pela conquista dessa nova terra? Porque nós fizemos um tratado que se chama Tratado de Tordesilhas. Esse tratado impõe que nós iríamos dividir as terras das Américas. Entendido. Com a chegada de vocês aqui nessas terras, houve algum problema com os índios? Não, esses índios foram muito colaboradores com a gente. Bem, não entendi muito bem o que ele disse. Você poderia traduzir para mim, por favor? Ele disse que está muito satisfeito com a visita de você aqui. Muito obrigado, Pedrão. Encerramos aqui a nossa entrevista. Bom dia a todos e de volta aos estúdios. Confira agora a entrevista que o repórter João Vitor fez com a escritora Eliane Auer, que vai falar um pouco sobre a história do sítio histórico Porto de São Mateus. Estamos aqui com a escritora Eliane Auer para conversarmos um pouco sobre a história do Porto de São Mateus. Eliane, o que representou o Porto historicamente para São Mateus? O município de São Mateus, ele recebeu, na verdade foi a porta de entrada, né, dos negros aqui no município. O Porto era uma das principais vias de entrada dos negros no Brasil e também havia uma forte presença de italianos que foram responsáveis pela colonização de grande parte dos sertões mateenses. Como que o Porto era utilizado pelos portugueses no século XVI e XVII? O Porto de São Mateus tornou-se um dos mais importantes da costa brasileira por causa da produção de farinha de mandioca, café e exportação de madeira. Nela também desembarcaram grande parte dos negros escravizados que vieram para o Brasil e foi nele que foi apreendido o último carregamento clandestino de negros, né? Em 1856, quando foi aprisionada uma escuna norte-americana na Barra de São Mateus com 350 africanos. Em 1502, uma frota de navios portugueses, em expedição e exploração, passou pela foz do rio Cricaré e mediu a largura e profundidade, deixando uma estaca de pedra para marcar o local. Naquela época, Américo Vespúcio, por causa do nome dele, né, que o continente passou a se chamar América. E estava nessa expedição que passou por aqui pelo Cricaré e outros rios do Brasil. Pode-se dizer que São Mateus foi uma grande potência no estado do Espírito Santo para receber grandes navegações? Eu acredito que sim, porque
Quando você observa que aqui foi uma grande porta de entrada de negros, chegaram os italianos, havia o transporte, né, de mandioca, enfim, eu acredito que foi uma grande potência aqui no estado. Na sua opinião, o porto deveria ser melhor explorado? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu penso da seguinte forma, que o Porto de São Mateus, por ter tido grande importância no passado, tudo ter começado por ali no município de São Mateus, o que vem assim na cabeça da gente? Como pode você deixar morrer uma cultura do município, deixar ficar entregue, digamos, às traças e não ser explorado? Penso, por exemplo, passava-se a ideia de que aquilo dali era um patrimônio tombado a nível nacional. E sabemos que aquilo dali é um patrimônio tombado apenas a nível estadual. Então, você observa que eu acho que já passou da hora de se explorar mais, passou da hora de valorizar mais a cultura do município, aumentar o potencial turístico naquele local, sem aquela piadinha que começaram a falar, será que não vão cobrar entrada para descer no porto? Inexistente, eu acredito que é essa possibilidade, porque eu acho que o porto, tudo tendo começado dali, eu acho que as pessoas têm que dar valor, passar a descer de novo, investir mais naquele local, porque, por exemplo, eu penso que tem aquele museu do negro lá. O que acontece com aquele museu do negro? Alguém consegue fazer uma visita lá? Nós temos, né, um material ali dentro que retrata uma história do município, mas que visivelmente não está acessível à comunidade. Temos ali a Casa do Artesão, tínhamos a biblioteca, que precisou ser interditada porque estava em péssimas condições. Hoje ela está funcionando num espaço muito menor, próximo ao Shopping Porto, São Mateus. Então, assim, você observa que se explora pouco um local de grande importância para o município. Terminamos aqui a entrevista com a escritora Eliane Auer. Obrigado pela colaboração. Voltamos ao estúdio com o Dionismar. Estamos chegando ao final do Jornal J3. Para rever as matérias dessa edição, é só entrar na página do Facebook. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Hold up. Hey, for my niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Hey, for my niggas who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey.